Olá, meus alunos. Sejam bem-vindos à nossa aula virtual. Bom, o nosso tema de hoje, tá, está relacionado com a mudança de estado físico. Ponto de partida. Vamos entender o que trata a aula de hoje. Bom, no nosso último encontro, nós tivemos o estudo das mudanças de estado físico, que são aquelas conversões de uma fase para outra. Ou seja, nós vamos utilizar agora de um pequeno esquema para nos auxiliar na identificação das mudanças de estado físico. Perceba à nossa esquerda que eu tenho uma fase sólida representada aí por cubo de gelo, passando então para a fase líquida, onde temos um copo com água. E aí nós temos a situação seguinte, que é a água do copo passando para a água o quê? Vapor na chaleira. Então aqui nós conseguimos enxergar duas mudanças de estado físico, que é a primeira a fusão e a segunda quem? A vaporização. Cuidado, cuidado. Por que cuidado? A vaporização ela pode acontecer de três formas. Quais são as três formas que ela pode acontecer? Primeira é a evaporação, segunda a ebulição e a terceira a calefação. Relembrando, a evaporação é uma passagem espontânea, é aquele exemplo no qual quando temos uma roupa secando ao sol. Segunda é a ebulição, ou seja, é quando você força a água a mudar de fase. É quando colocamos a água ao fogo. E a terceira é uma mudança muito brusca, muito violenta, forçada demais da conta. É o caso quando acontecemos, né, de colocar um bife de carne, por exemplo, na água, ou melhor, na panela muito quente. O que acontece naquele momento? A água muda de fase muito rapidamente. Muito cuidado com esse processo, porque a bolha que se desprende ali, ela tem uma temperatura superior a 100 graus Celsius. Então nós podemos nos queimar de forma muito grave. E nós temos as etapas contrárias, que é no caso o vapor transformando-se em água líquida, e temos a água líquida transformando-se o quê? Em gelo. Como assim? Quando nós temos no caso aqui, né, a fase vapor transformando-se em fase líquida, nós temos a famosa condensação. Ela acontece na formação das nuvens. Nós temos no caso a água líquida transformando-se em cubo de gelo, que é a famosa solidificação. Tá certo? Agora um detalhe muito importante é o seguinte: quando um material na fase gasosa transforma-se em líquido, tomar cuidado. Por quê? Porque se ela for naturalmente gasosa, você deverá aplicar o termo liquefação. Por quê? Porque o simples abaixamento de temperatura não é suficiente para que o material gasoso se transforme em líquido. Exemplo, o oxigênio. No local mais remoto que você esteja do nosso planeta Terra, a temperatura é muito baixa. E a temperatura, no caso, mesmo sendo muito baixa, não é suficiente para o oxigênio virar líquido. E como fazer isso? Nós devemos aumentar a pressão. É aí que surge um termo no seu dia a dia, o famoso GLP, gás liquefeito de petróleo. O que está dentro do botijão de gás, né, naturalmente ele é um gás. Ó, até tem uma situação meio estranha, né? No botijão de gás. Cuidado, dentro do botijão de gás, lembra? Nós temos uma fase líquida. Só que lá dentro ela está submetida a uma altíssima pressão, com que façam que as estruturas que estavam antes separadas fiquem o quê? Muito próximas. Então elas ocupam um espaço menor, um volume menor. Tá certo? Agora, tudo que naturalmente, né, simplesmente pelo abaixamento de temperatura, vira líquido, isto é condensação. Exemplo, quando tomamos banho, né, percebemos aquela fumaça sendo gerada, ou seja, aquele vapor condensado. Simples pela variação de temperatura, ainda mais em dias mais frios, isso é mais perceptível. Temos ainda, no caso, a passagem da fase líquida para sólido. Como comentamos, só recordando, chama-se solidificação. Congelamento pode ser empregado? Claro que pode, mas solidificação é muito mais charmoso. E para finalizar essa etapa inicial, lembrando, para a mudança de fase acontecer, é necessário ganhar calor. Quando? Quando você quer fazer um sólido virar líquido ou um líquido virar vapor. Mas quando você faz o processo inverso, o vapor virando líquido ou líquido virando sólido, é necessário que haja perda de calor. Aí surge aí termos charmosos para vocês, ó, endotérmico, quando você ganha calor, e exotérmico, quando você perde calor. Ok? Não estava esquecendo. Há ainda duas outras mudanças bem interessantes no seu dia a dia, que é a famosa sublimação e ressublimação. A sublimação consiste, na verdade, na passagem da fase sólida para a fase de gás. Perceba, não passa pela fase líquida. Então é uma brincadeira, né? Por que será que o gelo seco não pode chamar de gelo molhado?
Bom, vamos passar à frente então agora para realmente algo novo, né, no nosso estudo. Né, relaciona-se com as substâncias. O que vem a ser substâncias? Põe a cachola para pensar aí. Substâncias, pessoal, né, nada mais é que toda matéria que apresenta composição fixa e definida. E uma maneira de fazermos, né, a diferenciação entre as substâncias é utilizarmos das propriedades específicas da matéria, ou seja, propriedades no qual cada material tem o seu valor específico. E quem são essas propriedades? Normalmente a gente vai trabalhar aqui ou como referencial 3 delas. Quais são elas? Densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição. No futuro eu conto uma historinha muito chique para vocês, né, do surgimento aí da ideia de densidade. Mas o momento hoje é nós prestando atenção na ênfase de ponto de fusão e ponto de ebulição, tá? Que são propriedades específicas da matéria. Bom, vamos ao seguinte: será que toda substância é igual? Não, não é. E quais são então os tipos de substâncias que nós vamos poder encontrar no dia a dia? Aí estão elas para vocês. Serão as substâncias simples e as substâncias compostas. Simples e compostas. Não estou falando de dinheiro, mas perceba no meu dedo, uma e duas. Bom, mas vamos lá então distinguir as duas substâncias que podem ser encontradas no nosso dia a dia. Comecemos pela substância simples. Toda substância simples é aquela formada por um só elemento químico, ou seja, um só tipo de átomo. Vejamos o exemplo. Oxigênio, que respiramos. Nós só temos somente o oxigênio na Constituição e 2 átomos. Mas o interessante é, mesmo tendo 2 átomos, ela ainda continua sendo simples porque os 2 átomos são o mesmo átomo, oxigênio. Então nós podemos representar também de uma forma bem figurativa, que é aqui para a exemplificação acima. Vamos voltar ao oxigênio? O oxigênio, olha só como é que ele vai ser representado. As bolinhas verdes é o átomo de oxigênio. Mas como tem bolinhas verdes bem grudadinhas umas às outras, elas se juntam, elas se ligam para formar a molécula de oxigênio, a substância simples oxigênio. Então, sempre que você vê 2 átomos de oxigênio grudadinhos, coladinhos, ligados uns aos outros, você tem a molécula de oxigênio, a substância simples. Já começaram a enxergar aí ou a pensar como é que você tem a substância composta? A substância composta, pessoal, é toda aquela que é formada por 2 ou mais tipos de átomos ou mais elementos. Simples. 1. Composta, 2 ou mais elementos. E qual é um exemplo clássico de substância composta? A nossa querida água. Perceba, ela é formada pelo hidrogênio, representado pela letra H, e o oxigênio pela letra O. Então nós temos 2 elementos. Nós temos 2 tipos de átomos, que é o hidrogênio e o oxigênio. Então por isso ela é composta. Fazendo uma analogia com a exemplificação do oxigênio, para a substância água, olhem só agora. Eu tenho a bolinha verde representando o oxigênio e as bolinhas pretas representando o hidrogênio. Perceba que há uma composição fixa. A água, para existir, você tem que ter um oxigênio para 2 hidrogênios. Aí sim nasce a substância composta água. Ok? Simples, um só elemento composta 2 ou mais elementos. Bom, então, né, para uma situação, como realmente, né, entender o nosso dia a dia no quesito substâncias? Será que elas estão separadas, sozinhas? Não. Muitas das nossas substâncias elas estão misturadas. Então nós temos que também entender, dentro do estudo da química, o que são misturas. Aí pergunto a vocês, e o que são misturas? Estou esperando. Alguém para se manifestar? Vou manifestar para vocês então. As misturas nada mais é do que a junção de 2 ou mais substâncias, sem que elas reajam, sem que elas se combinem entre si. Então elas vão estar simplesmente o quê? Juntas no meio, mas sem haver elos entre elas. Ok? Bom, aí vem aquela pergunta. Será que as misturas também são todas do mesmo tipo? Não. As misturas, pessoal, elas podem ser ditas como sendo homogêneas e
podem ser ditas como sendo heterogêneas. E onde estará a grande diferença entre as misturas homogêneas e misturas heterogêneas? Para que a gente possa, então, diferenciar a mistura homogênea e heterogênea, eu preciso de um pequeno conceito com a palavrinha fase. O que vem a ser fase? Fase é toda porção do sistema com aspecto uniforme. A palavra sistema, gente, dentro do estudo da química, da física, da biologia, nada mais é tudo aquilo que você coloca em estudo, em observação. Bom, então fase. Observe esse bloco ao lado. Você enxerga alguma coloração diferente, além dessa cor tijolo, digamos assim? Não. Então isso é um aspecto uniforme. Então a esse bloco nós o chamamos do quê? De fase. Enquanto que na exemplificação ao lado agora, perceba, eu tenho um bloco que é a parte tijolo e a parte azul. Então nesse conjunto de blocos eu enxergo cores diferentes. A cada uniformidade eu chamo de fase. Então aqui à esquerda eu tenho uma única fase e à direita eu tenho o quê? Duas fases. Então a fase tijolo e a fase o quê? Azul. Peço desculpa a vocês que eu sou péssimo em coloração, não sou daltônico, mas eu desconheço muito das cores, tá ok? Mas vamos agora então à ideia de mistura homogênea. Mistura homogênea é toda mistura que apresenta uma única fase. Então essa mistura nós a chamaremos de mistura monofásica ou sistema monofásico, ok? Vejam só o exemplo. Eu tenho aqui um recipiente, lembra do laboratório? Becker. Perceba que no interior deste becker tem um líquido incolor. E ele é de aspecto uniforme. Perceba que você não consegue enxergar nada diferente além da coloração incolor. Cuidado, coloração incolor não é transparente. Tá? Incolor é sem cor. E observe ao lado agora, por favor. Um outro equipamento de laboratório, uma outra vidraria. Aqui nós temos um balão de fundo chato. Eu sei que ele é chato, não é porque ele é muito, digamos assim, falante, mas porque ele está, né, sobre a bancada, ó, sem tombar. Bom, observe no interior dele, nós temos um líquido colorido, róseo. Perceba, será que nós conseguimos enxergar alguma outra coloração, algum outro aspecto aqui que dê desuniformidade? Não. Então perceba, a fase não necessariamente tem que ter, digamos assim, cor. Tá? A fase, ela nada mais é do que um aspecto homogêneo, que pode ser colorido ou que pode ser o quê? Incolor. E a mistura heterogênea? Misturas heterogêneas são aquelas formadas por duas ou mais fases. Coloquei aqui para vocês a exemplificação de mistura formada por duas fases e formada por três fases. Quando a mistura sua tiver duas fases, nós chamamos de bifásico. Três fases, trifásico. E mais de três fases? Alguém se arrisca? Provavelmente talvez você tenha pensado no termo poli, vários. Termo fásico, porções de uniformidade. Então, polifásico é um termo que você deverá empregar para todas as misturas que apresentem três ou mais fases. Ok? Vejamos o exemplo acima. À esquerda, nós temos um becker que tem uma fase incolor e uma fase amarela. Este exemplo, na verdade, é o famoso exemplo de água e óleo. Ok? Perceba, a água está embaixo e o óleo está em cima. A água é incolor e o óleo é amarelo. Então, a cada coloração, ela te auxilia a identificar o aspecto de uniformidade. Então, como você enxerga um aspecto incolor e um aspecto amarelo, a cada uma dessas colorações nós temos uma fase. Então, aqui ele é bifásico. Já mais à direita, nós temos uma exemplificação onde nós temos aí três fases. Perceba, tem uma fase mais ao fundo, uma fase líquida incolor ao meio e uma outra fase sólida sobrenadando. Perceba então, a cada uma dessas porções enxergadas, né, até pelo auxílio de coloração, você diz como sendo o quê? Fase. Então aqui é trifásico. Tá ok? Agora eu vou dar um exemplo para vocês, muito cruel, né, em alguns momentos. Alguém já viu uma pedra do tipo brita? Muito cuidado com esse exemplo. A brita, pessoal, né, ela é formada por três fases. Então a brita é formada por mica, quartzo e feldspato. Então, se você tiver a oportunidade de se deparar com uma brita, se você aproximar dos seus olhos, a olho nu, você conseguirá enxergar pequenos pontos coloridos, um cinza, um preto e uma parte, digamos assim, brilhante. A cada uma dessas visualizações, você entende como sendo uma fase. Então, muito cuidado, hein? Né? Por que cuidado? A brita, ela é trifásica, ok? Então, se você pegar uma exemplificação, por exemplo, de água e brita, quantas fases vocês têm?
2? Não. Ó, 4. 4 fases. Por que 4 fases? A brita já são 3, mas a água, já que a água não dissolve a brita, 4 fases. Ok? Então, muitos atentos a essa questão. Passemos agora à seguinte situação. Temos substâncias e temos misturas. E como podemos diferenciar, então, uma substância de uma mistura? Bom, primeiramente é o seguinte. Se você observar o título, eu tenho aqui o título como sendo substância pura. Substância pura nada mais é do que um sistema, um meio, que tem um único tipo de material. E mistura 2 ou mais tipos de materiais. O que eu vou usar para diferenciar os dois? Ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, uma grande parte dos vestibulares, de seriados, né, ou de concursos, exploram a diferenciação entre substância e mistura pela análise do ponto de fusão e do ponto de ebulição. Então, veja só o seguinte: toda substância pura ela terá como característica ponto de fusão e ponto de solidificação que coincidem constantes, como ponto de ebulição, que coincidirá com o ponto de condensação, também constante. Quer dizer que os valores eles são o quê? Os mesmos durante a mudança de fase. E as misturas? As misturas, pessoal, serão aqueles sistemas onde a temperatura será sempre variável para solidificação e fusão ou ebulição e condensação. Só que acontece, se você memorizou essas respostazinhas para, no caso, substância e mistura, que difere quanto à constância ou variação dos pontos de mudança de estado, beleza. Só que o problema está aqui agora. Está onde? Na análise gráfica destas transformações. Observe mais à esquerda, eu tenho um gráfico para a substância o quê? Pura. E detalhe importante, a substância pura, ela pode ser tanto simples como pode ser o quê? Composta. Ok? Bom, e a substância pura? Qual é o comportamento dela durante a mudança de fase? Aí nós temos o seguinte, observe pelo gráfico. Eu tenho aqui no caso, inicialmente a fase sólida, aí de repente ela chega a um valor determinado de temperatura, que a temperatura não consegue mais subir, ela permanece constante, onde você está enxergando aqui esse primeiro patamar em vermelho. Então neste momento aqui, está havendo o que chamamos do quê? De fusão, ou seja, está havendo a mudança da fase sólida para líquida. Como ela está ocorrendo a uma temperatura ideal, neste caso aqui pensando em água, a temperatura sendo 0 graus Celsius, o que vai acontecer então? Vai acontecer a coexistência de dois estados físicos. Quem são eles? O sólido e o líquido. Mas depois de um certo tempo, nós iremos perceber que a temperatura vai aumentando, até chegar um momento, no caso da água, chegando a 100 graus Celsius, observaremos que a temperatura não mais se altera. Ela não mais se alterando, começará então a mudança de fase, da fase líquida para a fase de vapor. E nesse momento, a 100 graus Celsius, estará, ouça bem, abra bem os ouvidos, estará coexistindo dois estados físicos da matéria. Quem são eles? O líquido e o vapor. Tá ok? Então perceba bem, sempre que você estiver provocando a mudança de estado físico a uma temperatura ideal, vai sempre coexistir dois estados físicos. Tá ok? Já a mistura, aqui chamada mistura comum, perceba que a ebulição e a fusão, a ebulição acima de vermelhinho e a fusão abaixo, elas não ocorrem a uma constância, ou seja, sem variação de temperatura. Ela ocorre com variação. Então, isto caracterizará uma mistura. Olha que chique, então. Quer dizer, então, que a partir deste parâmetro, constância ou variação, é que eu consigo diferenciar se uma substância é pura ou se ela é o quê? Mistura. Só que tem um detalhe importante. Nem tudo é um mar de maravilhas. Existem algumas misturas que acabam se enquadrando em situações especiais. O que são esses casos? É a mistura eutética e a mistura azeotrópica. Olhem só que palavrinhas charmosas. O que é a mistura eutética? O que é a mistura azeotrópica? Já tiveram oportunidade de ouvir esses termos no dia a dia? Não? Então hoje você terá a oportunidade. Mistura eutética é toda mistura de dois sólidos. E a azeotrópica é a mistura de dois líquidos. Bom, detalhe importante. Tanto a mistura eutética quanto a mistura azeotrópica, elas apresentam uma única fase. Isso é importante. Então, a mistura eutética e a mistura azeotrópica, bem como também a mistura comum que falamos anteriormente,
Elas têm em comum uma única fase. Ok? Bom, e qual é o seu comportamento em relação à mudança de estado físico? Perceba, a mistura eutética tem a temperatura de fusão ou solidificação constante, enquanto a mistura azeotrópica ela tem a temperatura de vaporização ou condensamento constante. Perceberam aí algo? Mistura eutética, pessoal, é aquela mistura no qual a fusão é constante, mas a ebulição é variável. E a mistura azeotrópica? A fusão é variável e a ebulição é constante. Então, meus amores, graficamente, nós podemos então agora enxergar aí uma situação bem interessante. Esse gráfico, no fundo, ele acaba misturando, né, a mistura comum com a mistura, com a substância. Então, ele é um gráfico no qual, inicialmente, no caso, para a mistura eutética, perceba, a fusão está constante, mas a ebulição está o quê? Variando. Enquanto na mistura azeotrópica, a fusão está variando e a ebulição está o quê? Constante. Exemplo para vocês do dia a dia. Mistura eutética seria, por exemplo, o quê? A solda. Que solda, Xande? Bom, para quem tem a oportunidade aí, né, de em casa ter algumas ferramentas do papai, né, ou até mesmo da mamãe, nós temos uns fios de solda, que é usado, por exemplo, para, né, conectar alguns pequenos pedaços de fiação elétrica, para eles ficarem bem juntinhos, bem grudadinhos, ou seja, bem unidos. Então aquele fio de solda é formado por dois metais. E estes metais misturados formam o que chamamos de mistura o quê? Eutética. Tá ok? Bom, e a mistura azeotrópica no nosso dia a dia? A mistura azeotrópica no nosso dia a dia seria um exemplo clássico, o que? Álcool e água. Então a mistura de água e álcool forma uma mistura azeotrópica. Mas cuidado agora, por favor. Essa dica aqui é dica importantíssima. Será que qualquer mistura de água e álcool forma uma mistura azeotrópica? Será que qualquer mistura de dois metais formará mistura eutética? Não. Existe uma proporção ideal. Eu tenho que decorar isso? Não. Mas eu tenho que enxergar que quando eu tiver uma mistura de dois sólidos, poderemos ter um caso chamado mistura eutética. E quando eu tiver dois líquidos misturados, né, formando uma mistura homogênea, eu terei, no caso, um tipo de mistura chamada azeotrópica. Ok? Bom, agora nós vamos partir por uma perguntinha aqui bem importante, né? Mas essa pergunta ela é feita a partir do meu título, determinando o estado físico de uma substância qualquer. Se eu perguntar a vocês qual é o estado físico da água a 50 graus Celsius, eu tenho certeza absoluta que todos irão acertar. E que resposta que vocês estarão dando? Líquido. Muito bem. Mas a minha pergunta é um pouquinho diferente. Qual o estado físico da água na temperatura de 80 graus Celsius? Aí já ficou um pouquinho mais difícil. Mas eu tenho certeza ainda que muitos acertarão a resposta. Mas para que a gente não se perca no caminho, eu vou indicar a vocês um caminho que é universal para determinar o estado físico de uma substância qualquer em uma condição de trabalho. Para isso, nós vamos construir, digamos assim, uma escala de mudança de estado físico. É bem parecido com o gráfico, porém aqui agora muito mais funcional. E é o seguinte, para isso nós vamos ter que identificar o ponto de fusão, bem como o ponto de ebulição. Né? E o que é interessante? O interessante é o seguinte, o ponto de fusão, ou melhor, a fusão, nada mais é do que a passagem da fase sólida, ou do sólido, para o líquido. O interessante é, fusão é sólido convertendo em líquido. Mas quando eu emprego o termo ponto de fusão, eu estou dizendo que está acontecendo a uma temperatura certa, ideal para que haja essa mudança. E o interessante é que o ponto de fusão, a temperatura ideal, estará coexistindo dois estados físicos da matéria. Quais são eles? Sólido e líquido. E nós temos o seguinte, quando o material agora muda da fase líquida para a fase de vapor ou gás, nós teremos agora, gente, uma situação no qual, durante essa mudança ideal, ou seja, com um ponto ideal, a coexistência da fase líquida e vapor. Ok? Bom, aí agora vem a pergunta a vocês. E a água? Qual será o estado físico da água a 80 graus Celsius? Para que possamos responder isto, em termos de estado físico para a água, nós vamos ter que, primeiramente, saber o ponto de fusão da água,
que neste caso é 0 graus Celsius, e teríamos que saber o ponto de ebulição da água, que é 100 graus Celsius. Detalhe importante, eu não tenho que saber de cor estes valores. A água eu aconselho porque ela está no seu dia a dia. Não tem que saber. Xande, qual é o ponto de fusão e de ebulição do ouro? Não faço a mínima ideia. Mas eu tenho que saber aplicar esse esquema para a identificação dos estados físicos. Então, para esse tipo de caso, eu tenho que ter esses dados fornecidos. Quem? Ponto de fusão e ponto de ebulição. Ok? Qual foi a pergunta mesmo? Na temperatura de 80. Então, na temperatura de 80 graus Celsius, qual que é o estado físico da água? Aí agora uma dica importante. A temperatura que você estiver trabalhando, você tem que jogar dentro dessa análise. Como o ponto de fusão da água é zero, qualquer valor de temperatura abaixo de zero, menos 10, menos 1, menos 20, ela é sólida. Qualquer valor de temperatura acima de zero, porém menor do que 100, ela é líquida. E valores acima de 100, ela será sempre vapor. Então a água a 150 graus Celsius, o que ela vai ser? Como 150 está acima do ponto de fusão, ela vai estar em qual estado físico? Vapor. E como a minha brincadeira, minha pergunta foi 80 graus Celsius, 80 graus Celsius, perceba, ele está entre o ponto de fusão e entre o ponto de ebulição. Que estado físico, então, a nossa querida água se encontrará? Líquido. Beleza? Bom, mas agora vamos pensar, e o álcool? Qual será o estado físico do álcool a 80 graus Celsius? Alguém tem ideia? Para que eu possa responder isso, eu tenho que ter como dado, como informação, o ponto de fusão do álcool. O ponto de fusão do álcool é menos 112 graus Celsius. E o ponto de ebulição do álcool, tá, é de 78,3 graus Celsius. Então perceba que esses valores não são sempre redondinhos, pode ser fracionado. Cada material apresentará o seu respectivo ponto de fusão e seu respectivo ponto de ebulição. Vamos analisar agora a pergunta. E o 80 graus Celsius de trabalho agora para o álcool? Será que o material vai ser líquido, ele vai ser sólido ou ele vai ser vapor? Percebam, 80 graus Celsius está acima do ponto de ebulição. Se 80 graus Celsius está acima de 78,3 graus Celsius, que estado físico ele vai se encontrar? Vapor. Ok? Vapor. Então, meus amores, o álcool ele é vapor a 80 graus Celsius. Detalhe importante, algumas pessoas falam assim, álcool não congela. Eu já coloquei álcool na geladeira, não na geladeira, perdão, no freezer, no congelador e não congelou. Então, álcool é incongelável. Besteira. Por que besteira? Porque dentro do seu congelador, a temperatura mais baixa que você vai conseguir, se o seu freezer for top, é menos 25 graus Celsius. E menos 25 graus Celsius, perceba, não está abaixo de menos 112. Ele está acima. Então, realmente, o álcool continuará o quê? Líquido. Ok? Bom, agora vamos pegar um exemplo agora bem diferente. O oxigênio. Qual é o estado físico do oxigênio a 80 graus Celsius? Com certeza muitos vão responder gás, porque nós já respiramos ele a temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Mas analisando, por que o oxigênio é gasoso realmente na nossa temperatura do dia? Nem nos 80 graus Celsius, pensando assim. É porque a temperatura de fusão do oxigênio é de menos 219. E a sua temperatura de ebulição é menos 183 graus Celsius. Então é muito pouco provável, né, que a gente tenha no nosso querido planeta o oxigênio sólido ou até mesmo líquido nas nossas condições aí, por mais frio que seja. Bom, e 80 graus Celsius, onde é que ele está? Ele está acima de menos 183 graus Celsius. Então, o oxigênio realmente ele é gasoso a 80 graus Celsius. Ok? Bom, pessoal, agora vem algo importante para vocês. Um bom estudo, tá? Por hoje é só. Estudem bastante, fiquem atentos, já já teremos aí mais aulas e preparem-se, tá ok? Boa semana a vocês, até mais.